Marcos capítulo 11, verso 12 até o verso 14. A palavra diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus e os seus discípulos, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Esta mensagem que eu quero pregar chama-se Jesus esfomeado. Jesus teve fome. E começo por dizer o óbvio. Jesus não foi um robô divino. E às vezes nós tomamos Jesus como se fosse um robô divino. Havia um plano pré-ordenado, não é? Aqueles que gostam de enfatizar a soberania de Deus, que se sentem mais calvinistas, é o meu caso, mas às vezes gostam de enfatizar tanto a pré-ordenação das coisas, que é quase como se Jesus viesse à Terra e tivesse decorado as linhas antes no céu e quase que fingisse. E hoje é um dos textos que em apenas 3 versos mostra algumas das emoções na vida de Jesus que muitas vezes nos passam ao lado. E Jesus estava esfomeado. Então vamos lá voltar. Em que semana é que nós estamos? E naturalmente faço esta pergunta para todos, não é só para aqueles que costumam vir em Algés. Em que semana é que nós estamos agora? Que dia é hoje aqui no texto bíblico? O que é que se calcula? Atenção, não está escrito, portanto há sempre estimativas, ok? Estimativas. Mas o que é que se calcula? Que estaríamos no primeiro dia, ok? Neste caso, no primeiro dia da semana. A semana estava a começar. O que é que nós sabemos acerca do lugar da hospedagem de Jesus? Onde é que Jesus estava a ficar? Quando ele vai para a última semana, portanto estamos a falar da última semana, a chamada Semana Santa, a semana que antecede a morte de Jesus. Onde é que Jesus estava a dormir? Ele e a sua equipa, onde é que tinha arranjado? Jerusalém naquela altura era como Lisboa, imobiliariamente muito complicada. Então ele tinha ficado onde? Betânia, isso mesmo. Já houve grandes debates nesta igreja por causa da distância de Betânia. Calcula-se que era cerca de 6 km. Isto porque a última vez que eu disse isto deu um debate acerca dos quilómetros. Cerca de uma caminhada a cerca de 6 km. E o que é que tu estás a ouvir? Logo a seguir ao texto que terminou no verso 11, capítulo 11, terminou no verso 11 da entrada triunfal, fala-se no dia seguinte, início da semana, quando saíram de Betânia, teve fome. Sabem, há muitas opiniões acerca da origem da fome de Jesus. Em primeiro lugar, quis começar por dizer que Jesus não é um robô divino, ele tinha fome mesmo. Qual é a primeira vez no Evangelho de Marcos que tu até soubeste? Por acaso não é no Evangelho de Marcos, é mencionado, mas não é no Evangelho de Marcos. Qual é a primeira vez que tu soubeste que Jesus teve fome? Por acaso não é mencionado no Evangelho de Marcos, porque essa parte é muito resumida em Marcos. Mas qual é a primeira vez que tu sabes que Jesus teve fome? Na Bíblia. Não é difícil. Onde? No deserto. O deserto em que contexto? Lembram-se? É quando Satanás o vem tentar. Eu não te estou a dizer que tu vais encontrar no texto e quando Jesus ouviu Satanás e o viu à sua frente, a fome apertou. Não estou a dizer que está lá escrito assim, mas se Jesus foi tentado estando no deserto, com a ideia, qual era a ideia de Satanás? Era que, do quê? Qual era a ideia de Satanás? A proposta de Satanás. Qual era a proposta de Satanás em relação à fome de Jesus? Força, falem alto. Qual era a proposta de Satanás em relação à fome de Jesus? Que ele transformasse as pedras em pães. Se Jesus está a ser tentado, é porque essa ideia não desagradou a Jesus, senão Jesus não era tentado. Se fosse ridículo para Jesus essa ideia, ele não estava a ser tentado. Estava a ouvir uma ideia absurda. Jesus estava com fome, ele queria comer. Essa ideia era real. Então, nem sequer é a primeira vez que tu estás a saber que Jesus teve fome. Há muitas opiniões. E só para verem, às vezes, os teólogos, quando têm tempo assim livre para se dedicar à teologia, eles ganham muitas opiniões acerca das coisas. Por exemplo, há quem diga que a excitação pela entrada triunfal pode ter feito com que Jesus não tivesse tempo para no final do domingo comer em condições. Então estava ali no início de uma segunda-feira assim um pouco em jejum, ok? Porque a entrada triunfal foi tão fora de série. Estão a ver quando vocês têm um dia tão extraordinário que se esquecem de comer?
Nunca vos aconteceu? Porque um dia tão incrível que vão para a cama tão cheios das emoções que nem comeram. E outro dia, que fome. Há teólogos que acham que pode ter sido isso. Há outros que acham que Jesus podia ter fome pelo que viu em redor do templo. Lembram-se? Porque no verso 11 fala que Jesus tinha entrado no templo. Então há pessoas que dizem que quando Jesus entrou no templo, naquele verso 11 anterior, ele perdeu a fome e como tinha perdido a fome naquela altura, já a tinha recuperado agora. Okay? Portanto, perdeu a fome quando foi ao templo e viu aquilo, mas que já teria voltado a ter fome agora. Há quem diga, se calhar Jesus estava com fome, porque podia estar a cumprir algum tipo de jejum, e há muitas teorias. É provável, por exemplo, que Jesus e os seus discípulos se dirigissem ao templo para acompanharem o sacrifício matutino, que seria cerca das 9 horas. O que nós sabemos é que, de facto, e Marcos faz questão de dizer que, de uma maneira tão simples, olha o verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Ele teve fome. E quando ele vê a figueira, o que é que ele pensa? Ele pensa em matar a sua fome. Jesus teve fome e ele quis matar a sua fome. Olha o verso 13, porque o verso 13 diz-nos uma coisa interessante. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. E essa explicação última é importante para nós. Porquê é que Jesus não achou folhas? Porquê é que Jesus não achou fruto? Porque não era tempo de figos. Na Palestina, os figos apareciam entre maio e agosto. E estes acontecimentos da Páscoa seriam cerca de março. Eu não sei, eu gosto muito de figos, mas eu creio que o nosso mês... Quais são os nossos meses de figos? São também? É a mesma época? Eu não sei, quantos aqui é que gostam de figos? Figos. Somos uma pequena minoria, estranhamente, não é? Ou pelo menos uma tímida minoria. O ano passado, quando nós estávamos a pintar umas coisas lá na igreja, na Lapa, eu estava com havia um grupo de crianças lá, e alguém, quem é que tinha levado? Não sei se foi a família Anema que tinha levado figos. Sei que alguém tinha levado figos para a igreja. Foi o ano passado, no verão do ano passado. E tinha levado figos para esta pequena pintura que nós tivemos de fazer no salão antes de colocarmos o ar-condicionado. Vitor estava lá a trabalhar, por exemplo, eu lembro. Uns estiveram lá a trabalhar, não é? E alguém, portanto, estávamos lá a pintar umas coisas, a retirar os bancos, a tapar os bancos, porque o ar-condicionado ia ser instalado. Isto foi há menos de um ano. E na altura, por causa dos figos, juntou-se ali um grupo que ia comer figos. E havia uma maioria de crianças. E quando eu ia comer figos com os miúdos, eu percebi-me que eu estava em minoria porque eu comia o figo daquela maneira em que se abre. Pronto, começaram a gozar comigo, começaram a fazer pouco de mim, porque eu aprendi a comer, a culpa é da minha mãe, eu abria o figo e depois rapava o figo, não é? E eu não comia a casca. Okay. Quem é que não come, quem é que foi pelo menos ensinado a não comer a casca? Há alguns destes, curiosamente. Mas naquele contexto, os miúdos, a maior parte dos miúdos estavam lá, começou a gozar comigo, a dizer que não era assim que se comia um figo. E duas delas, uma delas especialmente muito certa disso, era a Raquel Ferreira, a Raquel do Tiago e da Nice. E dizia, não é assim que se come um figo não se come assim. Então, mas como é que se come um figo? Come-se tudo no figo. Quando muito não se come aquele pezinho, mas tudo. E eu, na altura, lembro-me até porque gravámos aquilo em vídeo e até fiz um story para a internet em que eu fui comer o figo como eles comiam. Eu acho que nunca tinha comido um figo assim. Mas também estou a desafiar aqueles que aprenderam como eu. Vocês já experimentaram comer assim? É bom, de facto é bom. A pessoa fica mais desconfiada porque está a comer aquilo tudo, não é? E dá mais a impressão de que... Mas é bom, portanto o desafio fica feito. Ora, esta deriva grande pelos figos, os figos têm muita importância naquela cultura de há 2000 anos onde Jesus estava. Hoje em dia, talvez uns gostem mais, talvez outros gostem menos. É verdade que nós até temos uma expressão comum que é soube como um figo, soube que nem um figo. Quando uma coisa é boa, muitas vezes em Portugal dizemos soube que nem um figo. Mas naquele contexto, Jesus ganha uma expectativa que, de certa maneira, é uma expectativa que parece um pouco estranha. Porquê? Porque Jesus procurou figos na figueira e não era tempo deles. E é curioso, porque
O próprio verso diz isso. Ele não achou senão folhas porque não é tempo de figos. Eu não estou a dizer que o evangelista Marcos está a aproveitar para dizer, olha, até o nosso Salvador às vezes se engana. E aproveitou para dizer, não, claro que não achou, não era tempo. E os discípulos não tinham coragem de dizer aquilo. Mas a verdade é que, estranhamente, Jesus ganha uma expectativa que nem sequer condizia com a época dos figos. E depois tem uma reação que é, no mínimo, intempestiva. E eu tentei ler, notei que o Newton achou graça, mas, de facto, a maneira que... Olha lá, verso 14, Jesus falando isso à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E deixa-me dizer, esta mensagem hoje, eu não quero que se alongue muito, até porque, se tu reparares, vai mais à frente, Jesus vai voltar ao assunto da figueira, e vamos deixar isto para o sermão seguinte. Mas há uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção hoje, ao falar neste texto da figueira. Tu não podes ler a Bíblia de uma maneira defensiva. É por isso que nós começámos a estudar o Evangelho de Marcos do início ao fim. Porque às vezes há maneiras defensivas que nós temos de ler a Bíblia. Coisas que nos parecem estranhas e nós, sem nos apercebermos, começamos a solenizar a Bíblia. Imagina, eu posso chegar aqui e dizer assim, e chegando a ela não achou senão folhas porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E de repente parece que Jesus fica assim mais zen, mais calmo. Mas talvez esse tipo de leitura defensiva não seja aquele que diz respeito. Sabes porquê? Porque há 2 vezes que Jesus faz milagres ao contrário. O que é que significa um milagre ao contrário? São milagres que, em vez de curar a natureza, não curam a natureza, amaldiçoam a natureza. E os teólogos, quando contam 2. Contam este e contam um outro, que nós já vimos no Evangelho de Marcos também. Qual é um outro milagre que Jesus faz em que a natureza paga por isso? Os porcos. A expulsão do endemoniado gadareno para os porcos. Sabem, lembram-se quantos porcos aqui eram, mais ou menos? Lembram-se? Hã? Eu acho que são 2.000, confirma aí, faz aí o fact-checking. Marcos 5, é Marcos 5. Mas são as 2 ocasiões que a Bíblia conta de Jesus fazer maravilhas e haver prejuízo na natureza à custa do poder de Jesus. Então, significa que quando nós estamos a ler um texto destes, pensamos assim, onde é que Jesus queria fazer com estes milagres? Onde é que Jesus queria chegar com estes milagres tão pouco ecológicos? E nós hoje, que vivemos numa época muito atenta, muito cuidadosa, muito sensível às questões ecológicas, onde é que Jesus queria chegar com isto? Será que Jesus teve uma erupção de mau feitio, mas de repente arrependemos-nos logo de ter usado a palavra mau feitio, porque não podemos atribuir nada que seja mau a Jesus? Então, deixa-me começar por sugerir-te algumas das pistas bíblicas que estão aqui em causa neste acontecimento. Porquê é que Jesus faz um milagre onde a pobre figueira acaba por ser prejudicada? Em primeiro lugar, é preciso que tu compreendas que Jesus, quando foi homem mesmo, não foi o tal robô divino que eu já te disse que ele não era. Isso significa que há limitações em Jesus. Por exemplo, lembra-te no Evangelho de Marcos outras alturas em que tu tenhas encontrado limitações em Jesus. Porque, por exemplo, para aqueles que estão a estudar o Evangelho de Marcos, nós já passamos por várias circunstâncias que mostram que Jesus era mesmo o homem, que tinha limites, além da fome que hoje já falámos. Outras circunstâncias, podes folhear o Evangelho em que encontras limitações em Jesus. Ele teve sono, ele passa a vida a tentar descansar e nunca consegue. Esse provavelmente também é o primeiro exemplo que me ocorre. Jesus está sempre a querer descansar e nunca o deixam descansar. Portanto, lembras-te quando é, por exemplo, a tempestade, quando eles estão no barco e há tempestade, o que é que acontece? Está a maior intempérie, o que é que Jesus está a fazer? Morto de cansaço. Não era morto na sepultura, era morto de cansaço. Ele estava a dormir. Jesus tem limites. Daí que quando nós estudamos esta história, não é errado dizer que Jesus não saberia, de facto Jesus não saberia que aquela figueira não tinha fruto. Deixa-me dizer assim, Jesus foi enganado, se é possível usar esta expressão. Jesus foi enganado pelo quê? O que é que o texto te diz? O que é que levou Jesus a ser enganado por aquela figueira? O aspecto da figueira.
Porque as folhas são geralmente sinal da presença do fruto. Agora, quando nós pomos a pensar isto de uma maneira assim mais teológica, até tem graça. Porquê? Porque Jesus é o verbo criador. Jesus é o verbo que fez todas as coisas. Como o Evangelho de João nos diz, não há nada que tenha sido criado, não tenha sido criado por ele. O que tem uma certa graça quando nós pensamos agora na questão da encarnação. Porquê? Quem é que fez aquela figueira? Quem é que criou aquela figueira? Foi Jesus. É Jesus que cria tudo, porque Jesus é o verbo criador. Deus cria todas as coisas pela palavra e, nesse sentido, Jesus é o criador de tudo. Porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo divino. Agora, o próprio verbo, quero usar com cuidado esta expressão, ele deixou-se enganar por aquela árvore, por aquela figueira. Porque aquela figueira fez Jesus acreditar em algo que não tinha para oferecer. Então, uma das coisas que eu te quero dizer é, os limites de Jesus são reais, e nos limites que Jesus tem, aquela árvore enganou-o pela presença de folhas. Eu não sei como é que tu és quando tens fome. No geral, não somos grande coisa. Aliás, noutras ocasiões já devemos ter falado mesmo aqui em Algés. Um dos exercícios interessantes, por exemplo, na prática do jejum, que em grande parte, nos últimos anos lá na Lapa, nós começámos a experimentá-la mais sempre, sobretudo sempre que temos um desafio grande pela frente, como a abertura da igreja. Nós fizemos isso quando começámos a orar pela abertura da missão aqui em Algés. Há uns anos tínhamos feito isso quando começámos a orar pela abertura da missão na margem sul. E um dos campeões da causa do jejum, sem dúvida nenhuma, foi o Marco, o pastor Mark. Aliás, deixem-me também só voltar a reforçar este pedido de oração. O pastor Mark agora pregou na semana passada lá na Califórnia. Nós estamos a orar por ele porque estas pregações que ele está a dar na Church in the Valley fazem parte do processo de eventualmente ele se tornar pastor lá. E, portanto, ele pediu as nossas orações também a mim e ao Filipe, e eu quero convidar a igreja toda para orar pelos busrooms e pelo nosso pastor Mark em particular. Uma das coisas que o pastor Mark nos ajudou a entender era a necessidade do jejum. Porque quando ele se juntou à equipa, ele tinha mais prática de jejum do que eu e o Filipe, né? E então ele começou a trazer esta coisa de precisamos fazer jejum. E uma das coisas que eu aprendi acerca do jejum, aqui há uns anos, é que quando a pessoa tem fome, isso eu já sabia, não foi o jejum que me ensinou, quando a pessoa tem fome, geralmente o que vem ao de cima são o quê? São as qualidades ou são os defeitos? Quando tu tens fome, o que é que vem ao de cima? Não são as qualidades. E uma das coisas que eu me apercebi, isto até foi há uns anos, numa altura em que nós estávamos num processo de ajuda a um membro lá da igreja, e que passávamos algum tempo em oração e estudo bíblico e em jejum com essa pessoa. E eu lembro que em alguns dos nossos encontros, eu com este irmão, quando começava a bater fome, havia ali um pico, e geralmente era um pico do meu mau feitio, que começava a subir. Mas eu apercebi-me de uma coisa, atenção, e eu faço sempre a mesma piada, eu não tenho muita experiência em jejum, apesar da aparência, mas uma das coisas que Deus me ensinou é que quando eu fazia jejum com aquele irmão, e nós chegávamos ali a um pico, tu tens duas hipóteses. Quando o pior que há em ti vem ao de cima, ou tu dás isso a Deus, e Deus começa a fazer alguma coisa boa com isso, ou tu deixas isso estar contigo e vai piorar. E o jejum é o momento em que o pior que há em ti vem ao de cima, as impurezas vêm ao de cima, o jejum funciona como um filtro, o pior que há em ti vem ao de cima, mas se o pior for enfrentado com a oração e com a leitura da palavra de Deus, aquilo que vai acontecer é muito doce, ainda que tu passes fome. E eu não te estou a dizer que encontrei nenhum anjo nas minhas experiências de jejum, mas eu comecei a compreender o poder do jejum, porque ficava mais claro para mim coisas que geralmente um prato cheio escondem. Repara as implicações que isto tem. Se tu viveres a vida de prato cheio, há coisas acerca do teu caráter que tu nunca vais confrontar. É por isso que é útil passar por jejuns. É por isso que é útil passar por momentos em que nós sacrificamos alguma coisa, porque nesses momentos é quando vem ao de cima o pior que há em ti. No geral, no nosso dia-a-dia, nós vamos escondendo o pior que há em nós com boas refeições. E agora no verão, sou sincero convosco,
No verão eu ainda tiro mais fruição do facto de estar vivo e, por exemplo, ainda agora, na comemoração do nosso aniversário de casamento, eu e o Ruth passeámos, comemos boa comida e é espetacular. Não é? Estar vivo no verão a comer bem, é espetacular. Mas imagina, o que pode acontecer se tu tiveres uma vida sempre espetacular em que estás a comer do bem e do melhor, é que tu ficas cego ao pior que há em ti. Este não é um sermão acerca do jejum, mas é um sermão onde tu tens de ponderar não só a prática do jejum, mas a tua inteligência espiritual quando sentes que não ter alguma coisa te faz ser pior. Entrega os teus piores momentos a Deus. Ora, não é o caso de Jesus, porque Jesus não pecou, mas Jesus era homem, ele foi homem, é homem à direita do Pai, e naquela altura ele teve fome. E da mesma maneira que tu, se tiveres fome, estás a ser testado, se tu não encontrares comida quando julgavas que a ias encontrar, isso é duro. Jesus não pecou, mas ele sentiu-se tão frustrado como tu te sentirias se estivesse a passar fome e julgasse agora é que eu vou trincar alguma coisa e de repente não comias nada e ele amaldiçoou a figueira. Agora, quero aproximar-me do fim desta mensagem dizendo: o mestre está a tratar a figueira como se ela tivesse culpa. Tu já trataste alguma flor como se a flor tivesse culpa? Já trataste alguma árvore como se a árvore tivesse culpa? Portanto, repara, o que Jesus está a fazer é uma coisa muito curiosa, é porque ele está a tratar a árvore como a árvore se fosse uma quê? Como se a árvore fosse uma pessoa. E pelo facto de ele estar a tratar a árvore como a árvore fosse uma pessoa, ele está a dar lições para as pessoas que estão ao lado dele. Não vamos entrar hoje já nisso, mas olha só, avança só no capítulo 11 para veres. No verso 21. Portanto, depois vamos pegar nisso. Aliás, no verso 20. Eles, passando pela manhã, isto são cenas dos próximos capítulos. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E o que Jesus vai fazer depois, veremos no próximo sermão, é que Jesus vai ensinar a partir daquela figueira que tinha secado. Portanto, há coisas que Jesus vai explicar depois. Então, há um teólogo, MacLear, ele dizia uma coisa muito interessante. Este episódio da figueira, da maldição da figueira, funciona como uma profecia, porque Jesus amaldiçoa, eu digo, acabou, Jesus profetiza que aquela árvore está arruinada, mas funciona como uma parábola, porque ele vai tirar daquela figueira lições que nós vamos ver depois. Agora, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que o mestre está a tratar a figueira como se ela tivesse culpa, para que ele possa ensinar as pessoas que realmente têm culpa, que não é a figueira, mas são os homens. Do mesmo modo como Cristo está a condenar a figueira pela aparência, curiosamente ele vai fazer uma coisa parecida quando purificar o templo. E agora é aqui que é importante às vezes ligar os factos. Do mesmo modo como Jesus condena a figueira por ter aparentado uma coisa que não era, ele também vai condenar o templo por ter uma aparência que não é real. Percebes a ligação dos eventos aqui? Isto não é apenas um momento de impaciência de Jesus. Jesus está contra qualquer coisa que parece mais do que é. A parábola que é esta secagem da figueira, é também aquilo que nos permite saber que no templo as pessoas andavam a brincar como aquela figueira andava a brincar, com folhas sem frutos. Repara, é isso que começa a colocar a questão agora a nós mesmos, que nos reunimos para adorar. A nossa adoração muitas vezes é uma figueira que tem folhas, mas não tem frutos. E Jesus é muito rigoroso com isso. Quero terminar esta mensagem aplicando brevemente aqui algumas verdades à tua vida. Vou citar um homem, um dos meus escritores preferidos. Ele não foi conhecido de viver a vida mais santa, apesar de no final da vida teve uma conversão religiosa, tornou-se católico no final da vida dele. Oscar Wilde.
Oscar Wilde é um escritor fantástico. Eu gosto do Oscar Wilde. Eu não sei se vocês já leram Oscar Wilde. Têm de ler. Há um livro que, vergonhosamente, eu só terminei este ano, que eu tinha começado na pandemia. Eu não sei se vocês na pandemia testaram audiobooks. Eu não tenho grande experiência com audiobooks, mas na pandemia, nos momentos em que saía para dar algumas voltas, comecei a ouvir leitura de livros. Porque eu era muito ortodoxo, achava que o audiobook não é ler o livro. E na altura comecei precisamente com a maior obra, no sentido da mais conhecida. Qual é o livro mais conhecido do Oscar Wilde, para aqueles que gostam de ler? O mais conhecido. Não tenham vergonha de assumir que são intelectuais. Qual é o livro do Oscar Wilde mais conhecido? O Retrato de Dorian Gray. Então eu comecei a ler o Retrato de Dorian Gray aqui há uns 4 anos, mas não terminei. E lá em casa há um plano de leitura para os rapazes, onde eu vou passando livros que eles vão lendo. E na altura, eu até acho que foi o Caleb que leu primeiro, depois o Joaquim a seguir. Eles leram aquilo com um prazer tal que eu senti-me culpado porque não tinha acabado a leitura. Lembro até porque, às vezes, os meus rapazes não são as pessoas que têm a vontade mais imediata para começar a ler, não é? Acho que isto acontece com todos. Mas lembro, curiosamente, que quer um, quer outro, devoraram aquilo. Os dois, o Caleb e o Joaquim. Aliás, eu até tirei uma fotografia ao Joaquim, que ele ia no comboio a ler o livro e, pelo menos, fingia estar impressionado pelo livro. E ele gostou muito do livro. Eu pensei, eu nunca acabei de ler este livro. Estou a dar esta volta para dizer, Oscar Wilde, tens de ler esse livro, O Retrato de Dorian Gray. É um livro maravilhoso, incrível. E o Oscar Wilde era o rei do aforismo. Sabes o que é um aforismo? É uma frase pequena com algum tipo de sabedoria. E ele dizia uma coisa muito interessante que eu quero dizer para terminar esta mensagem. O Oscar Wilde dizia que apenas um tolo não julga uma pessoa pela aparência. O Oscar Wilde é assim. É? E é verdade, eu concordo com o Oscar Wilde. Nós devemos julgar as coisas pela aparência. Só alguém louco é que não julga pela aparência. Porquê? Porque a aparência, geralmente, como a própria palavra indica, a aparência supostamente mostra. Agora, repara, tu percebes a inteligência do Oscar Wilde, que ele está a dizer só um tolo é que não julga pela aparência. Agora, isso não significa que se pode julgar pela aparência de uma maneira qualquer. Porquê é que eu estou a encostar isto? Jesus julgou pela aparência e, nesse sentido, também foi enganado. Deus não tem problemas quando se parece bom e se é bom. Mas Deus tem muitos problemas quando se parece bom e não se é bom. Não há nada de errado em aparentar através das folhas que tens fruta, e Jesus ir até ti e ter fruta para trincar. Não há nada de errado com isso. Avaliar pela aparência é útil. Tu vais avaliar pela aparência. É impossível não avaliares as coisas pela aparência. Mas o erro, a coisa que deixa Jesus realmente irritado, ele não peca, mas ele fica irritado, visivelmente irritado com isso, é quando a aparência promete uma coisa, uma bondade e uma qualidade que na prática não existe. É isso que realmente deixa Jesus ao ponto de amaldiçoar. Termino dizendo, como é que tu te colocas num texto como este? Tu tens de avaliar aquilo que és pela tua aparência. Tu tens de avaliar aquilo que és pela tua aparência. E tu tens de temer, e eu sei que tu tens de temer, hoje em dia não parece bem um pregador estar a dizer, tu tens de ter medo. Mas deixa-me dizer-te, com a Bíblia aberta, acho que posso dizer isto de uma maneira direta. Tu tens de ter medo, aparentar mais do que és. Porque olha bem a maneira de Jesus tratar pessoas que aparentam mais do que são. No caso da figueira não é uma pessoa, é uma árvore e ela fica seca. No caso do templo, aparenta uma adoração que não tem e vai ser purificado. Portanto, o nosso lugar, ao ouvirmos esta palavra, é que nós, no mínimo, precisamos de ganhar um pudor de mostrar aquilo que não somos. Já estás a ver onde é que eu vou chegar. Nós vivemos no mundo de mostrar aquilo que não somos. Nós vivemos num mundo de mostrar aquilo que não somos. Há exemplos óbvios que acabam por ser sempre repetitivos, tendo em conta que passamos tanto tempo ligados nas redes, nas internets da vida, a selecionar as fotografias em que ficamos bem. Todos passamos por isso, não é? Tiramos uma fotografia e vemos como é que nós ficamos. Se a nossa aparência não é boa, nós apagamos e vamos tirar outra. E passamos a vida num ramo-ramo, numa repetição, em que mesmo que não seja feito com má intenção, nós estamos sempre a querer projetar a melhor aparência de nós mesmos. Cuidado, porque isso há preços espirituais que se pagam por isso. Nós habituamos, de certa maneira, a desejar parecer aquilo que muitas vezes não é.
a mostrar as folhas sem ter os frutos. Por isso eu quero deixar-te, mesmo que possa ser levemente desconfortável este lugar onde terminamos hoje, mas essa é uma das coisas que eu quero pedir-te que tu possas considerar vinda do nosso Salvador Jesus. Não cultives hábitos em que continuamente sais melhor na fotografia do que na prática és. E falo isto a uma cultura, atenção, falo contra mim, tendo em conta mesmo as imagens que nós projetamos na internet, nas redes sociais. Não queiras que as pessoas passem fome contigo quando julgavam que iam trincar algo de substancial na tua vida. E nós vivemos hoje num mundo em que todos parecemos figueiras frondosas. É só figueiras frondosas. A gente olha para uma igreja, é um jardim do caneco. Tudo frondoso. São árvores aparentemente todas bonitas. Mas o que é que seria de nós, como árvores que somos nesta analogia, se Jesus quisesse trincar alguma coisa da nossa vida? É neste desconforto intencional que hoje ficamos. Porque o texto que virá pela frente vai nos ajudar a explicar ainda um pouco mais acerca disto. Vamos responder com a nossa adoração. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, porque nesta tarde não nos faltou comida para nós comermos. O prato que tínhamos à frente, para aqueles que comeram de prato, a sandes, a salada, fosse o que fosse que nós tínhamos à frente, nós olhámos para essa comida e de facto ela chegou para nós, ela entrou no nosso corpo, ela cumpriu o seu papel. Ó Senhor, e nós queremos ser figueiras com fruto. Nós queremos ser árvores que produzem. Ó Senhor, da mesma maneira como Jesus sentiu a frustração de uma coisa que parece que é e não é, nós ouvimos este texto e reconhecemos que a nossa vida às vezes é assim. E queremos pedir-te perdão, queremos pedir-te que tu nos ajudes a sermos menos presunçosos na nossa aparência e que não queiramos mostrar aquilo que ainda não somos, mas que também queiramos ser árvores com folhas e, sobretudo, com frutos. Ó Senhor, obrigado porque a tua solução não vai terminar na maldição apenas. Nós hoje lemos um texto em que, de certa maneira, fomos deixados no aspecto mais negativo, mas o plano que tu tens para nós é sempre um plano de vida nova, não é um plano de secura, não é um plano das coisas se amarfanharem até deixarem de existir. Por isso, Senhor, nós pedimos-te que essa convicção habite em nós, também nesta semana, sendo a tua vontade, em que nos preparamos para daqui a uma semana continuarmos a aprender com o Jesus que quer trincar coisas na nossa vida. Ó Senhor, e agradecemos-te porque graças a ti vamos ter ainda agora a oportunidade para trincar coisas e saborear coisas boas que tens feito na vida de tantos aqui. Oramos isto em nome de Jesus. Amém.